Salve, salve galera, meu nome é Manuel. Hoje vou dar uma breve aula e resolver os exercícios do terceiro ano, volume 5, semana 1. O título, o tema dessa semana são os sofistas. Primeiro vou contrapor aqui sofista e filósofo, porque eles se dividiam, especialmente os filósofos gostavam muito de fazer essa divisão. Eles queriam se diferenciar dos sofistas. Então, o sofista, ele era um professor de saberes, ele ensinava conhecimentos, ensinava técnicas e artes. Arte no sentido de um instrumento, uma ferramenta que você pode usar. Enquanto os filósofos, eles se proclamavam os amantes da sabedoria, aqueles que estavam em busca da verdade, do conhecimento efetivo da realidade e tudo mais. Dos sofistas, o tema deles, o que eles tratam, tem um caráter mais antropológico, tem a ver mais com o interesse por ética e política, principalmente, não só, mas principalmente, enquanto os filósofos, eles têm um caráter de conhecimento, de interesse mais universalista, que abrange todas as áreas da filosofia, do saber, do conhecimento. Então eles vão se interessar por tudo e tentar encontrar verdades objetivas naquilo que eles estudam. Os sofistas têm um lance interessante que é da monetização do conhecimento, ou seja, eles ensinavam em troca de dinheiro. Eles faziam do ensino um meio de rendimento financeiro, um meio de fazer dinheiro. Eles ensinavam principalmente a retórica, que ela pode ser entendida como a oratória, a capacidade do falar bem, do se expressar bem, e também muitas vezes era marcado pelo patos. O patos é aquele discurso que é direcionado para o sentimento, aquele discurso que vai afetar o seu sentimento e não exatamente vai propor uma discussão racional, lógica, coerente. Não, a preocupação muitas vezes é atingir o sentimento do ouvinte para convencer ele. O objetivo muitas vezes é convencer. Para tanto, era comum o uso de sofismas ou falácias, que são construções argumentativas feitas de uma forma incorreta. Se a gente olhar para a lógica, se a gente entender elas por meio da lógica, a gente vai ver que essas construções, elas estão erradas, elas são inválidas. Mas, na medida que o discurso vai acontecendo, na medida que as coisas estão sendo ditas, é comum não perceber essas pequenas falhas, essas pequenas incoerências. E os sofistas, eles acabavam aprendendo e ensinando essas artes para convencer. E é muito complicado porque muitas coisas pejorativas, ruins que a gente sabe sobre os sofistas, elas são ditas pelos filósofos, porque os filósofos não gostavam dos sofistas. Por exemplo, Platão é a principal fonte de informação que nós temos a respeito dos sofistas. E Platão detestava os sofistas. Platão sempre colocava Sócrates contra algum sofista, geralmente era assim. E Sócrates, se não saía ganhando, saía no mínimo empatado com os sofistas. Então, é uma visão muito parcial do que era realmente, do que eles realmente faziam, do quão importante eles eram para a sociedade ateniense da época, lá do século V a.C., século IV a.C. Essa pintura, né, ela mostra o discurso fúnebre de Péricles, que era um estadista
lá da Grécia, de Atenas. E dá pra gente ter uma noção do quão importante era saber falar, saber se expressar, saber mostrar para as pessoas, impor o que você queria, o que você deseja, o que você entende que é o melhor para a sociedade. Então, a retórica é uma ferramenta importantíssima para a política. E os sofistas entendiam isso muito bem. Eles ensinavam isso, eles mostravam a influência, a importância disso. Eles podem ser considerados como os primeiros advogados e, além disso, eram críticos itinerantes. Eles viajavam de cidade em cidade. Como funcionava? A democracia em Atenas, ela não era uma democracia para todos, ela era para alguns. As mulheres estavam excluídas, os estrangeiros estavam excluídos, os escravos, os jovens. Então, não era algo para todos. Os sofistas, no geral, eles eram de outras cidades, de outros países. Eles migravam muito. Então, eles iam conhecendo culturas, interagindo, aprendendo, ensinando e sobrevivendo do dinheiro que eles faziam nesse ofício. Uma grande questão é que os filósofos, muitos deles, eram ricos, eram aristocratas, tinham condições financeiras ótimas, então eles não precisavam ficar vendendo conhecimento. Já os sofistas, sim, muitos deles eram de origens humildes, eles tinham famílias pobres e eles aprendiam e se viravam ensinando. Então era a forma de sobreviver economicamente. Tem uma frase famosa do Protágoras, que era um sofista ilustre, que dizia: o ser humano é a medida de todas as coisas. Essa frase ela pode ser interpretada de várias maneiras. A Aranha e a Martins, que são as autoras do livro base dessa aula, elas vão afirmar que a interpretação é que a verdade é uma construção humana, que são os humanos que constroem a verdade e não são divindades, são os humanos. Só que também há controvérsias de que essa interpretação, que o ser humano é a medida de todas as coisas, possa ser de um subjetivismo, de um relativismo, que aí não existe a verdade em si, existe a verdade para mim. Eu que sei dizer o que é frio ou o que é quente, por exemplo. E há mais interpretações também. Essa frase é um pouco polêmica, ela gera debates em torno da interpretação dela. E é uma reflexão aqui que a gente pode pensar, né? Os professores de hoje, eles são sofistas? Qualquer professor que a gente tem na escola, na universidade, ele é sofista? Porque na prática ele está vendendo conhecimento, ele está cobrando pelo serviço de educar, serviço de ensinar. Então, ele é sofista? Essa é uma pergunta interessante. Esse quadrinho aqui da Mafalda é bacana por conta do relativismo e do subjetivismo, especialmente subjetivismo aqui, porque tem um sério risco, o subjetivismo, é de gerar um debate, uma briga, um ódio, que ele é ruim, ele é péssimo para a sociedade. Então, é importante a gente aprender a entrar num consenso, aprender a dialogar, observar o ponto de vista do outro e saber debater, saber mostrar evidências, saber explicar, saber escutar e tentar entrar em acordo, tentar realmente entrar numa espécie de compreensão mútua do que é a verdade. Isso é fundamental para a vida em sociedade. Aqui vou sumir vou jogar para o cantinho aqui de baixo. Beleza, atividade 1. Eu não vou ler o enunciado todo, porque senão vai acabar demorando muito. Então tem que considerar o que está certo e o que está errado. Vamos lá. Na 1. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias.
Certo, isso daí é verdade. Eles realmente só queriam convencer os outros das ideias. Não tem uma preocupação com a verdade absoluta, eles não acreditavam em verdades absolutas, verdades objetivas, nada disso. Item 2. Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de se chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Mais uma vez, os sofistas não se preocupavam com a verdade absoluta. Então, nesse caso aqui, o item 2 aqui é falso. Item 3. Os sofistas acreditavam que através dos argumentos era possível se chegar à melhor solução em cada caso. Não necessariamente. Podia ser a solução, não exatamente a melhor solução, mas a solução melhor para mim, ou para o sofista, ou para o aluno do sofista. Então o item 3 também é falso. Dessa maneira, nós temos que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Atividade 2. É sobre Protágoras. Então, vamos lá. Primeiro item. Protágoras é considerado o pai dos sofistas, uma vez que seus discípulos seguiam a sua frase citada acima. Sim, de forma geral, os sofistas defendiam que o homem ou o ser humano é a medida de todas as coisas. Então, correto. Item 2. Protágoras quis dizer que a verdade só é verdade na medida em que alguém a considera como tal. Também está correto, também parece correto. Porque a verdade ela precisa ser considerada por alguém como verdade. Ela não é uma verdade que está dada, é pronta. Não, a verdade é uma construção humana. Então, correto também. Item 3. Podemos dizer que Protágoras não acredita na verdade absoluta, pois para ele as coisas só são verdadeiras para um indivíduo, que a interpreta como tal, e não de maneira coletiva, por todos. Sim, é o que a gente estava explicando na 2, no item 2, agora no item 3 é uma complementação. E o problema, igual eu expliquei lá, o item está certo, mas o problema disso é igual eu expliquei no quadrinho da Mafalda. É muito importante a gente entrar num acordo, entrar em harmonia, concordar com algo, para poder a sociedade funcionar melhor. Mas no caso dos sofistas, era isso mesmo, era meio que a verdade individual que interessa. Então, com isso, nós temos que as 3 são verdadeiras, marcar o item A. Esses aqui são os dicionários virtuais que eu recomendo para aprender os termos de filosofia, para consultar. São fundamentais, importantíssimos. Recomendo os 2, vou deixar o link na descrição do vídeo. As referências são essas 2. Aranha e Martins é do próprio material, do PET. E o livro do Abagnano é um dicionário de filosofia muito bom mesmo, para quem quer aprender filosofia, quer aprender sobre os termos, quer aprender sobre os conceitos. É ótimo, recomendo também. Os programas que eu usei para montar essa aula aqui, essa videoaula: Sistema Operacional Linux Ubuntu, o pacote de escritório LibreOffice e o programa de vídeo aqui, que grava webcam, grava áudio, grava minha apresentação aqui de slides, é o OBS Studio. Muito obrigado pela atenção. Tomara que não tenha ficado gigantesca a aula em duração. E eu queria aproveitar para mandar um beijão para minha irmã, que é uma grande apoiadora. Obrigado, te amo, beijoca. E valeu, galera, até a próxima.